Ao cumprimentá-los, eu gostaria de dizer que apresentaremos em instantes, dentro de 1 hora deve estar no sistema, um projeto de lei complementar que visa equacionar o problema federativo que temos no país em relação à dívida dos estados com a União. Nós sabemos que esse, de fato, é o maior problema federativo que existe, estados muito endividados, que não têm condição de pagar suas dívidas, com um indexador muito alto, e isso gera um grande desconforto, um grande problema nacional mesmo, dos estados perdendo sua capacidade de investimento, perdendo suas condições de sobrevivência em função dessa relação. Naturalmente que se impõe aos estados também governança, gestão, equilíbrio de contas públicas e por parte do Legislativo permitir que haja instrumentos que possam fazer com que esses indexadores e que haja formas de solução desse conflito a partir de negociações que possam ser mais amplas do que as que existem hoje. Os regimes de recuperação fiscal no Brasil são experiências que não são muito bem sucedidas, acabam gerando um grande sacrifício para os estados, para os servidores públicos, para a entrega de ativos dos estados, sem que se equacione o problema da dívida. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a adesão ao regime de recuperação fiscal significaria uma dívida de 160 bilhões de reais aproximadamente, ao final do período do regime de recuperação fiscal, uma dívida da ordem de 210, 220 bilhões de reais, ou seja, todo o sacrifício perdido em função do não pagamento da dívida. O que nós propusemos é um programa de pleno pagamento da dívida com instrumentos capazes de fazer frente a esse problema. O primeiro deles é uma premissa importante, de que, sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal, há a preservação do quantitativo da dívida consolidada hoje. A proposta inicial que nós tínhamos de poder fazer um programa equiparado ao refis, que pudesse ter um abatimento sobre o principal e o estoque, acaba não sendo possível em razão de vedações que nós compreendemos e da afetação que isso geraria ao resultado primário da União. Isso foi participado aos governadores, que naturalmente compreenderam. Então há uma premissa inicial de que a dívida consolidada é o ponto de partida da negociação entre União e estados. O segundo ponto, que era uma pretensão dos governadores, é que se pudesse utilizar o Fundo de Desenvolvimento Regional da Emenda Constitucional 132 da Reforma Tributária como uma antecipação para o pagamento da dívida. Infelizmente, nós observamos, do ponto de vista jurídico e constitucional, há uma vedação expressa ao uso para essa finalidade do Fundo de Desenvolvimento Regional concebido na reforma tributária, de modo que ele também não foi considerado para esta finalidade. Ele pode ser considerado naturalmente nas contrapartidas que, uma vez aderindo ao programa de pleno pagamento, o Estado terá que cumprir ao longo dessa relação com a União. Por outro lado, há previsto no projeto a possibilidade da entrega de ativos. E aqui a estruturação do projeto e o eixo principal é isso. Há uma dívida do Estado com a União e o Estado pode fazer o uso de ativos que detenha para o pagamento dessa dívida. E que tipo de ativo? Ativos como recebíveis, de um modo geral, créditos judiciais, participação acionária em empresas que podem ser federalizadas em favor da União e uma novidade importante, que é a possibilidade de dívidas inscritas em dívida, créditos inscritos em dívida ativa do Estado, poderem ser cedidos também para a União. Há um artigo, inclusive, específico disciplinando essa possibilidade de cessão de créditos que o Estado detenha inscritos em dívida ativa em favor da União, obviamente dependendo do aceite da União. Então, o primeiro eixo do projeto, considerando a premissa de que a dívida consolidada é o ponto de partida da negociação, sem nenhum tipo de deságio ou de desconto, é a possibilidade do uso de ativos dos estados para o pagamento dessa dívida. O segundo eixo importante do projeto é a mudança do indexador. Hoje há uma previsão de um indexador de uma correção pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. Há uma modificação no projeto. E aí também uma premissa muito importante. O Ministério da Fazenda, que obviamente não concordará com todos os pontos, nós buscamos atender a maioria dos pontos que a Fazenda expôs, mas nem todos.
Mas há um ponto que é digno de nota e que precisa ser reconhecido, que o Ministério da Fazenda, representando o governo federal nessa discussão, concorda que os 4% de juros sejam revertidos e não há nenhum tipo de reversão para a União em si. E aí há uma proposta, então, nesse projeto, essa devidamente alinhada com a União, que é a possibilidade de reversão do pagamento de juros para investimentos no próprio Estado. Então, o que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, os 4% de juros, desses 4%, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida, e aí teria um abatimento de 1% sobre o juro do estoque. E se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%, ou seja, um abatimento e um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. E esses dois remanescentes, 1% podendo ser revertido em investimentos no próprio Estado, especialmente em educação e ensino profissionalizante, mas também em infraestrutura e segurança pública também em investimento e não em custeio, e 1% desses 4% dos juros serem revertidos para um fundo de equalização, também concebido no projeto, em atendimento a todos os estados da federação, não só esses endividados, mas todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Aí um ponto importante também, que toda referência no projeto a estados diz respeito também, evidentemente, ao Distrito Federal, que é o preâmbulo, logo no início, a essa referência de que toda referência a estados também alcança o Distrito Federal. Desse modo, a configuração dos juros teria uma parte de perdão em função do esforço do Estado de entrega de ativos, outra parte podendo ser usada no próprio Estado como investimento no Estado, ou seja, a União permitindo que aquilo que ela deveria receber, o Estado pode reverter no próprio Estado como investimento, e uma parte desses juros para um fundo de equalização, do qual farão jus todos os estados da federação, independente de serem endividados ou não. Dessa forma, portanto, nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida, com a possibilidade de entrega de ativos dos mais variados e elencados no projeto, e com uma redução muito significativa do indexador, no final das contas, a União abrindo mão para si do recebimento destes juros, para que eles possam ser transformados em investimentos no próprio Estado. Esse projeto, na verdade, é um ponto inicial. Ele não tem a audácia de querer ser um texto definitivo. Nós o apresentamos pela presidência do Senado, obviamente, para que seja colocado em discussão. Naturalmente que o Ministério da Fazenda fará suas ponderações e o governo fará suas ponderações, porque nem tudo que o governo sugeriu foi aqui inserido, mas boa parte foi inserido, assim como os estados também, os governadores poderão debater, porque nem tudo que pretendiam foi aqui colocado. Aqui nós buscamos ter um texto de um mínimo consenso, de algo que reputo muito positivo para o equacionamento da dívida, preservando os interesses dos estados federados, sobretudo dos endividados, preservando os interesses da União e da Fazenda Pública, exigindo pontos de contrapartida, que estão aqui num artigo específico, para os estados cumprirem, e também garantindo que o proveito dessa solução federativa se dê também em favor dos estados não endividados, que há muitos estados não endividados no Brasil. Então eu considero que é um ponto de partida legislativa importante, que permite agora a discussão e que se sentem à mesa para poder discutir o texto final que será levado ao plenário do Senado Federal. Nossa intenção é que o ex-presidente da Casa e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, seja o relator dessa matéria. Vejamos se ele aceitará essa missão, eu acredito que sim. Então ele deve ser o relator desse projeto de lei complementar, e repito, acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo
adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. E o que nós estamos buscando aqui é dar uma solução efetiva. E, naturalmente, caberá, a partir de um gesto do governo federal, através de uma lei dessa, de abrir mão do recebimento dos juros, permitindo a correção pelo IPCA e os juros podendo ser revertidos para os próprios estados, caberão, obviamente, aos governadores, às suas administrações, poderem cuidar de compreender que essa é a forma possível e a melhor forma para equacionar definitivamente o problema, e aí deverão, obviamente, demonstrar sua capacidade de gestão, de organização, de governança, de responsabilidade, num programa de fato que, enfim, ataca o cerne do problema, que era esse indexador muito elevado, que afetou muitos estados da federação, inclusive o meu estado de Minas Gerais, que tinha uma dívida de 100 e poucos bilhões e com 6 anos de vigência de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, nenhum centavo foi pago, o que fez avolumar mais 160 bilhões de reais, uma dívida a essa altura impagável se não houver uma medida como essa. Então eu espero muita colaboração dos governadores dos estados, dos vice-governadores, das assembleias legislativas, dos meus colegas senadores e também da União, especialmente do Ministério da Fazenda, para que agora, repito, sem a pretensão de ser um texto definitivo, que possam ser feitos os debates e o diálogo necessário para poder ter um texto final que seja levado ao plenário do Senado Federal.